Meu nome é Daniel e sou fã de acampamentos desde que era pequeno. Sempre adorei a ideia de estar sozinho na natureza, ouvindo apenas os sons do vento e dos animais. Nunca fui do tipo que se assustava fácil. Mas o que aconteceu numa noite há cerca de um ano ainda me faz questionar essa minha confiança. Eu tinha decidido passar um fim de semana acampando sozinho. Escolhi um lugar afastado, num parque florestal que eu conhecia bem, mas onde nunca tinha acampado à noite. O lugar era perfeito, uma clareira no meio de árvores altas, com um pequeno riacho correndo por perto. Cheguei ao local no final da tarde, armei minha barraca e me preparei para uma noite tranquila. O sol estava se pondo quando comecei a sentir um certo desconforto, como se o ambiente ao meu redor tivesse mudado de repente. As sombras das árvores pareciam mais longas e densas do que o normal, mas eu ignorei. Afinal, era só o entardecer, e essa sensação de peso sempre vem com a noite. Acendi uma pequena fogueira e me sentei para relaxar. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som da água corrente e das folhas farfalhando. Até aí, tudo normal. Mas conforme a noite avançava, comecei a notar uma ausência estranha. Era como se os sons típicos da floresta, grilos, pássaros noturnos, tivessem simplesmente desaparecido. Foi quando ouvi o primeiro estalo. Vinha de dentro da mata, um pouco além do alcance da luz da fogueira. Um galho seco sendo pisado por algo ou alguém. Me levantei rápido, mas não vi nada. Só as árvores, imóveis e negras na escuridão. Tentei me convencer de que era apenas um animal pequeno, talvez um cervo ou algo assim. Voltei a me sentar, tentando relaxar, mas o desconforto só crescia. Os estalos continuaram, às vezes mais perto, às vezes mais distantes, como se algo estivesse circulando ao redor do acampamento. Peguei minha lanterna e apontei para a mata, mas tudo o que vi foram os troncos das árvores e os arbustos. Nada se movia, exceto meu próprio reflexo nervoso em algumas poças de água. Então veio o som que realmente me arrepiou, um sussurro. Não era o vento, era um som distinto, como uma voz abafada, distante, mas claro o suficiente para me fazer gelar. Você não deveria estar aqui. Foram essas as palavras que achei ter ouvido, mas não fazia sentido. Era impossível. O sussurro parecia vir de todos os lados, como se a própria floresta estivesse falando comigo. O medo começou a tomar conta. Desliguei a lanterna e voltei para a fogueira, tentando me acalmar. É só a minha mente pregando peças, pensei. Mas logo percebi que estava errado. De repente, a temperatura ao meu redor despencou. O calor da fogueira mal parecia afetar o ar gelado que se acumulava na clareira. Foi então que senti uma presença. Não sei explicar como, mas algo estava ali comigo e eu não conseguia vê-lo. Meu corpo inteiro ficou tenso, como se algo estivesse me observando de perto, muito perto. Olhei para a barraca. O tecido estava levemente deformado, como se alguém ou alguma coisa estivesse empurrando de dentro para fora. Não podia ser. Eu não tinha entrado na barraca desde que armei. Com a respiração acelerada, peguei minha lanterna de novo e apontei diretamente para a barraca. O tecido voltou ao normal, como se nunca tivesse sido tocado. Nessa hora, o instinto me mandou sair dali. Comecei a desmontar a barraca o mais rápido que pude, mas cada movimento parecia ser observado. A floresta estava densa demais, o silêncio ensurdecedor. De repente, enquanto eu dobrava a lona, ouvi passos. Mas não eram passos normais, eles eram lentos e pesados, como se algo grande estivesse se aproximando. Mas de todos os lados ao mesmo tempo. Minha mente gritava para eu correr, mas eu estava congelado. Os passos pararam, mas o frio ficou ainda mais intenso. Senti uma brisa gelada passando por mim, quase como uma mão invisível tocando meu ombro. Sem pensar duas vezes, larguei tudo e comecei a correr. Corri como nunca, sem olhar para trás, com a única ideia de que precisava sair daquele lugar. Quando finalmente cheguei na estrada, só então me atrevi a parar e respirar. Nunca mais voltei àquele parque. E, desde aquela noite, toda vez que penso em acampar sozinho, lembro do sussurro que ecoou na minha mente. Você não deveria estar aqui. Seja lá o que for, ainda está lá, esperando. Essa experiência me ensinou que a natureza pode ser muito mais do que vemos à primeira vista. Desde então, aprendi a respeitar os lugares que escolho para estar sozinho, porque nem sempre estamos realmente sós. Meu nome é Rafael, e até pouco tempo atrás eu adorava fazer acampamentos com os meus amigos. A sensação de liberdade, de estar no meio da natureza, sempre me trouxe paz.
Mas há uma noite em particular que mudou completamente minha visão sobre isso. Algo aconteceu naquela floresta, algo que até hoje me faz tremer só de lembrar. Era um final de semana de verão. Eu e 2 amigos, o Lucas e o Pedro, decidimos acampar em uma área isolada de uma floresta que ficava a alguns quilômetros de uma pequena vila. A ideia era passar a noite ali e voltar na manhã seguinte. Chegamos no final da tarde e o lugar parecia perfeito. Um espaço aberto, cercado por árvores altas, com um riacho próximo. A brisa estava fresca e tudo parecia normal, como em qualquer outro acampamento que já tínhamos feito. Enquanto o sol se punha, começamos a montar as barracas. A luz do dia foi sumindo rapidamente e logo a escuridão tomou conta. O Lucas acendeu uma fogueira enquanto Pedro buscava mais lenha. Foi então que do nada ouvimos um estalo alto vindo da mata. Não demos muita importância no início, pensamos que poderia ser um animal ou algum galho caindo, mas os estalos continuaram. Eles vinham de vários pontos ao redor do acampamento, como se algo estivesse circulando a gente. Peguei minha lanterna e apontei para o meio das árvores, mas tudo que eu vi foi o brilho opaco da luz refletindo nas folhas. O Pedro voltou com a lenha, também estranhando o som, e a atmosfera começou a ficar tensa. Mas ainda assim, tentamos ignorar. Continuamos conversando ao redor da fogueira, tentando deixar a situação descontraída. Foi quando o Lucas, que estava sentado de frente para a mata, ficou pálido. Ele parou de falar no meio de uma frase e ficou olhando fixamente para a escuridão. Eu segui o olhar dele e, no meio das sombras, percebi uma figura. A princípio, parecia apenas um tronco de árvore distorcido, mas conforme a fogueira iluminava de forma intermitente, ficou claro que aquilo não era um tronco. Era uma criatura. Ela estava parada, imóvel, observando a gente. Alta, magra, com membros longos e tortos. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos... Bem, eu juro que consegui ver 2 pontos brilhando no que devia ser o rosto dela. Meu coração disparou. Mas antes que qualquer um de nós pudesse reagir, a criatura começou a se mover. E ela não andava como um ser humano. Os movimentos eram desconexos, como se estivesse se arrastando em câmera lenta, mas ao mesmo tempo se aproximava muito rápido. O Lucas gritou, e isso pareceu fazer com que a criatura parasse por um segundo. Mas logo ela continuou, agora mais rápida. Foi aí que a adrenalina tomou conta. Sem pensar 2 vezes, gritei para todo mundo correr. Deixamos tudo para trás. As barracas, as mochilas, até mesmo a fogueira acesa. Só queríamos sair dali o mais rápido possível. O som dos passos da criatura era inconfundível atrás de nós. Um misto de estalos de galhos quebrando e algo pesado se arrastando pela terra. Corremos pela trilha que nos levava em direção à vila mais próxima. O Pedro, que estava na frente, tropeçou em uma raiz e quase caiu, mas conseguimos puxá-lo de volta. Eu olhei para trás por um segundo e aquilo ainda estava nos seguindo, cada vez mais perto. Suas pernas longas pareciam dobrar de forma errada, como se o corpo fosse feito de algo que não era carne e osso. O caminho até a vila parecia interminável. Tudo o que conseguíamos ouvir era a nossa própria respiração ofegante e os sons grotescos da criatura nos perseguindo. Quando finalmente avistamos as primeiras luzes da vila, meu corpo inteiro parecia prestes a desabar de exaustão. Mas a criatura... ela parou. Assim que cruzamos a fronteira da vila, o som dos passos e estalos cessou. Olhamos para trás e ela simplesmente desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado lá. Fomos direto para uma pequena pousada que ainda tinha luzes acesas. O dono nos olhou com estranheza, claramente percebendo que algo estava errado. Contamos o que aconteceu, mas ele apenas balançou a cabeça e disse algo que nunca vou esquecer. Vocês tiveram sorte de chegar até aqui. Não são todos que conseguem. Naquela noite, não pregamos os olhos. No dia seguinte, voltamos para o acampamento para pegar nossas coisas. Mas a clareira estava completamente diferente. Nossas barracas estavam rasgadas, como se algo tivesse passado por cima delas com uma força descomunal. E a fogueira havia sido apagada, mas não parecia natural. Era como se alguém ou algo tivesse sufocado as chamas. Desde aquele dia, nunca mais acampei. A imagem daquela criatura ainda me assombra. Não sei o que era e, sinceramente, não quero descobrir. Só sei que aquela floresta guarda algo muito além do que podemos entender. Se um dia você decidir acampar, pense 2 vezes, porque nem sempre o perigo vem de algo que você pode ver ou ouvir claramente. Às vezes ele está à espreita, esperando o momento certo para se mostrar. E quando isso acontece,
pode ser tarde demais. Meu nome é Henrique e eu sou um entusiasta de aventuras ao ar livre. Sempre gostei de acampar e de estar em contato com a natureza. Mas uma experiência que tive há alguns anos me fez reconsiderar essa paixão. Desde aquela noite, algo dentro de mim mudou. E até hoje eu penso 2 vezes antes de me aventurar sozinho. Tudo aconteceu numa noite quente de primavera. Decidi ir acampar em uma área de floresta densa, na região norte, onde já tinha estado algumas vezes. Era um lugar isolado, longe de qualquer sinal de civilização, e essa era exatamente a parte que mais me atraía. O som da natureza, o vento balançando as folhas e a sensação de paz que aquele ambiente trazia me faziam voltar sempre que podia. Cheguei por volta das 4 da tarde, montei minha barraca próxima ao riacho e comecei a relaxar. O sol estava começando a se pôr e a temperatura caía gradualmente. Era o cenário perfeito para uma noite tranquila. Mas, conforme o crepúsculo avançava e a escuridão começava a engolir a floresta, uma sensação incômoda tomou conta de mim. O silêncio estranho caiu sobre o lugar. Não era o silêncio comum da noite no mato, mas algo mais profundo, quase sufocante. Eu não conseguia ouvir o som dos insetos ou dos pássaros noturnos, como normalmente acontece. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Ignorei o desconforto inicial, achando que era apenas minha mente pregando peças, e me deitei na barraca. Não demorei muito para ouvir o primeiro assobio. Era agudo, penetrante e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Sentado de repente, fiquei atento. O som era inconfundível, e imediatamente uma história antiga que minha avó contava me veio à mente. A Matinta Pereira. Para quem não conhece, a Matinta Pereira é uma entidade do folclore, o espírito de uma velha bruxa que aparece na forma de uma coruja ou de uma mulher assobiando durante a noite. Dizem que, quando você ouve o assobio, a única maneira de se livrar dela é oferecendo fumo no dia seguinte. Se não fizer isso, ela continua a te assombrar. Tentei afastar esses pensamentos. São só lendas, pensei. Mas o assobio, ele não parava. Saí da barraca e olhei ao redor com a lanterna, esperando encontrar algum animal. Porém, nada se mexia. As árvores estavam imóveis e o ar parecia mais pesado. Foi então que senti algo. Não era um som, mas uma presença. Algo ou alguém estava ali, me observando, escondido nas sombras. Meu coração disparou e meu corpo inteiro ficou em alerta. O assobio, mais uma vez, mas dessa vez mais próximo. Comecei a andar em volta da fogueira, tentando me manter calmo, mas o pânico estava começando a tomar conta de mim. A cada passo que eu dava, o assobio parecia responder, ficando mais alto e mais claro. Foi quando vi à beira da clareira, entre as árvores, uma figura. À primeira vista, parecia apenas uma sombra, mas conforme meus olhos se ajustavam, vi a forma de uma mulher idosa, curvada, com longos cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. Ela estava imóvel, apenas me observando. Aquela imagem congelou meu sangue. Meus instintos gritavam para que eu corresse, mas eu sabia, de alguma forma, que fugir seria inútil. Ela não era algo físico, algo que você pode simplesmente deixar para trás. Ela era parte da floresta, parte da noite. Fiquei parado, sem saber o que fazer. O assobio cessou, e no lugar dele ouvi um murmúrio rouco, quase incompreensível, vindo da direção da mulher. Era como se ela estivesse tentando falar comigo, mas as palavras não faziam sentido. Minha mente rodava, tentando lembrar o que minha avó sempre dizia sobre a Matinta. Se ela te encontrar, você deve prometer fumo, ou ela nunca vai te deixar em paz. Desesperado, com a voz trêmula, eu gritei para a figura. Eu prometo fumo. Amanhã eu trago fumo para você. O silêncio tomou conta da noite novamente. A figura não se moveu, mas eu senti uma mudança na atmosfera, como se algo tivesse sido aceito. Aos poucos, a velha desapareceu entre as árvores, e o assobio sumiu junto com ela. Naquela noite, não preguei os olhos. Fiquei sentado ao lado da fogueira, esperando o amanhecer, sem coragem de voltar para a barraca. Quando o sol finalmente começou a surgir no horizonte, peguei minhas coisas rapidamente e fui direto para a vila mais próxima. Comprei um maço de cigarros, mesmo não sendo fumante, e voltei até a entrada da floresta, onde deixei o fumo. Desde então, nunca mais voltei àquele lugar. O que aconteceu naquela noite me marcou profundamente. Eu não sei se foi real ou se minha mente criou tudo, mas uma coisa é certa: o assobio da Matinta Pereira nunca mais saiu da minha cabeça. Até hoje,
Quando o vento sopra entre as árvores, ou quando ouço o canto distante de uma coruja, eu me lembro daquele som e de como ele parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Se algum dia você estiver sozinho na floresta e ouvir um assobio estranho no meio da noite, lembre-se do que eu te disse. Prometa fumo, porque se não o fizer, a matinta pode não te deixar em paz. Essa experiência me ensinou a nunca subestimar as histórias que cresci ouvindo.